Muito bem, pessoal, boa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês à segunda parte do GTS 34 São Paulo. E retomando as nossas sessões de apresentações, nós vamos convidar o Marcos Felipe Botassin, da Universidade Federal do Paraná, que vai falar sobre análise do malware ativo na internet brasileira, 4 anos depois, o que mudou. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no GTS. Eu sou o Marcos, sou estudante de doutorado lá na Universidade Federal do Paraná e eu vim falar um pouquinho aqui para vocês sobre malware, né? Contar para vocês um pouquinho como essa história começou. Essa história começa em 2012, quando a gente começou a coletar exemplares de malware que atuam na internet nacional através dos nossos honeypots, armadilhas de spam, outros coletores que a gente tem. E desde então a gente tem feito análises anuais sobre qual é a cara, qual é o landscape, né, qual é o cenário do malware atuando na internet nacional. Em 2015, essa análise resultou em um artigo publicado, que é esse que vocês estão vendo aqui, e eu tive aqui no GTS para contar o que a gente tinha descoberto até então. E agora, acho que 4 anos depois, é um tempo razoável para eu poder vir, voltar e contar o que mudou desde então, quais as tendências que a gente pôde confirmar desde então, certo? Então, bom, a primeira coisa que eu queria falar é como é que acontece a infecção por malware e fraudes de um modo geral, né? O que a gente observa no nosso cenário em particular é a predominância de phishing. Seja phishing de e-mail, mas também anúncios do tipo phishing que você encontra em redes sociais, ou mesmo phishing mobile, né? Como a gente vê nessa figura. Provavelmente todo mundo já recebeu um desse, chega por SMS, tem um link, e se o usuário for desatento, não prestar atenção e eventualmente for enganado pelo atacante, ele clicar no link, ele vai instalar alguma coisa no dispositivo mobile dele, ou mesmo vai ser redirecionado para um site malicioso, uma página falsa, e alguma espécie de golpe que ele vai estar caindo. E o que acontece se ele continuar a insistir nesse golpe, né? Bom, aí o atacante vai pedir os dados dele, né? Ele vai inserir todos os dados pessoais, e em algum momento esses dados são enviados para o atacante, né? Que vai tentar ali realizar, em background, essa operação maliciosa em nome da vítima. E a gente não está protegido quase de forma nenhuma, porque mesmo que a gente utilize autenticação por múltiplos fatores, por exemplo, os atacantes vão tentar correr atrás e vão pedir, por exemplo, qual é o seu 2FA. E a vítima vai, então, no caso, achar que está se autenticando com o banco, por exemplo, e vai estar se autenticando com o atacante, na verdade, que vai receber esse 2FA e vai usar na transação dele, na verdade, né? E, obviamente, no momento futuro, o atacante vai dizer que a transação falhou. Ela sempre falha, pelo menos para a vítima. Mas, nesse momento, a máquina do usuário já foi comprometida, ou mesmo a conta bancária da vítima já foi acessada pelo atacante, certo? E qual que é a maior dificuldade de lidar com esse tipo de ataque? É que, basicamente, é muito difícil detectar esse tipo de ataque. Então, eu submeti esse phishing para o VirusTotal, que é um site que congrega uma série de motores de antivírus, e, basicamente, na semana que eu submeti, o resultado é esse daqui. 0 de detecção. Nenhuma solução de antivírus identificava que essa página era maliciosa. E o porquê? O porquê é porque é muito difícil, tanto para os antivírus quanto para nós, seres humanos em geral, lidarmos com contexto. Porque o problema dessa página não é que ela contém um exploit, que ela faz uma escalação de privilégios, ou que ela tem alguma construção maliciosa, que é basicamente o que os antivírus são razoáveis em fazer, eles detectam construções estranhas. O caso dessa página não é uma construção estranha, o problema dela é que é o contexto, ela está num contexto de enganar o usuário, né? E o antivírus não é muito bom nisso, nós, como seres humanos, somos muito suscetíveis a esse tipo de coisa, e é isso que os atacantes exploram, de um modo geral, para enganar as vítimas. E, claro, em cada país, o contexto vai ser diferente. Então, eu estou aqui para apresentar um panorama de qual é o contexto do Brasil, quais são as coisas que se usam na internet brasileira para enganar as vítimas, para fazer novas vítimas, para disseminar malware, qual a cara do malware, quais as motivações por trás deles. Afinal de contas, nós somos parte da internet brasileira e se a gente não correr atrás das nossas características, ninguém vai fazer isso pela gente, certo? Além desse tipo de phishing, há outros tipos de phishing, né? Como os que chegam por e-mail, por WhatsApp, dos tipos spear phishing, que tem algum dos seus dados, eventualmente, certo? E há um tipo muito curioso que acontece aqui no Brasil, que são as aplicações phishing. Não sei se vocês já viram isso, mas é uma aplicação criada pelo atacante, é um binário, você instala na sua máquina, executa, mas, na verdade, ela é uma aplicação falsa.
Então, vocês podem ver essa aplicação, por exemplo, que ela se parece com a aplicação legítima de um banco, por exemplo, mas, na verdade, ela é uma página falsa. E a única coisa que ela faz é esperar o usuário escrever ali, fornecer os seus dados, para eles serem enviados pelo atacante. E, de novo, qual a dificuldade de se lidar com esse tipo de malware? Dificuldade, novamente, é o contexto, porque esse binário não se difere em quase nada de um binário tradicional que qualquer um compila nas primeiras disciplinas de programação. Não há nenhum exploit, não há escalação de privilégios, não há nada. O que há aqui, basicamente, é um contexto malicioso do usuário, do atacante, tentando enganar o usuário, fazendo essa aplicação se passar pela aplicação legítima. E, de novo, humanos são ruins em detectar isso e antivírus também são ruins em detectar isso. Então, a gente tem, enquanto comunidade, que tentar entender esse fenômeno e tentar fazer a conscientização dos usuários e mitigar esse problema por nós mesmos. Afinal de contas, não é só uma questão tecnológica envolvida aqui. Mais que isso, para ninguém dizer que eu estou pegando no pé de algum banco específico, eu já mostrei um banco amarelo, um banco laranja, tem um banco vermelho também. Tá? Então, tem malware para qualquer banco que você queira usar. O Anquises foi embora, eu ia perguntar se tinha do C6 também. Bom, e qual é a cara desse phishing brasileiro? Bom, a cara é que ele vai explorar os fatores que influenciam na nossa vida cotidiana aqui no Brasil. Então, por exemplo, por que eu mostrei uma série de exemplares de Internet Banking? Porque o Brasil é um dos maiores utilizadores de Internet Banking do mundo. Então, esse tipo de ameaça, de fato, faz sentido na nossa realidade. Outras ameaças que fazem sentido. E-commerce. O Brasil também é um dos maiores utilizadores de e-commerce no mundo. É claro que não é uma característica exclusiva nossa, mas faz muito sentido no nosso cenário você aplicar fraude com base nisso. E mais recentemente, teve um outro fator que gerou uma série de phishings, uma série de campanhas, que foram os grandes eventos que o Brasil sediou, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Então, nesse caso, vocês podem ver, em 2014, ali, dentro dos exemplares coletados de phishing, boa parte deles tinha a Copa do Mundo como seu motivo, assim como seu princípio de atuação de influência para os usuários. O mais interessante a gente ver é que essa campanha ela não atua somente no ano da competição. Né? Vocês podem ver que as campanhas de phishing começam anos antes e, eventualmente, estão ativas até um ano depois do término do evento. Né? Então, é uma campanha permanente, porque esse é um tema que motiva os brasileiros, que fazem sentido na nossa realidade e que podem ser usados de diversas formas. Então, no começo, você vende tickets antecipados, ao longo do evento, você diz que você tem uma informação exclusiva, e assim você vai utilizando o mesmo assunto principal para divulgar o seu phishing, espalhar seu ataque de diferentes formas. Então, eu espero que eu tenha conseguido motivar vocês por que é importante a gente prestar atenção no que acontece aqui com a gente, né, no nosso cenário, que tem essas características peculiares. Mas uma vez que vocês acreditem em mim e considerem que esse cenário é o que de fato acontece, eu gostaria de falar um pouco mais detalhes qual é a cara desse malware, né? O que esse malware faz, então? Né? Ele chega por phishing, te infecta, e o que mais? Então, bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é para vocês notarem a diversidade nos tipos de arquivos que são utilizados pelos exemplares de malware. Porque é muito comum, às vezes, as pessoas falarem que, por exemplo, o estado da arte em malware atualmente são os ambientes mobile. O Gates tem certa razão. A questão é que ambientes desktop não pararam de evoluir. E como a gente pode ver ao longo dos anos, uma série de novos formatos de arquivo foram utilizados pelos atacantes para disseminar malware. E eles fazem isso, claro, sempre correndo atrás da estratégia mais eficiente. Então, a gente pode ver aqui, que é a curva em vermelho, por exemplo, que o tipo PE, que é o tipo mais comum de executável do Windows, o famoso .exe, ele foi caindo ao longo do tempo. E outros exemplares, outros tipos de arquivo foram crescendo. Por exemplo, em verdinho ali, a gente tem o tipo CPL, que cresceu ali entre 2013 e 2014, que eu já vinha apontado isso na minha primeira participação aqui no GTS. E agora a gente tem outros cenários, outras descobertas que a gente fez nos últimos anos, que é, por exemplo, o surgimento das ameaças VBE. Não sei se vocês sabem, mas são scripts do Visual Basic. Então, basicamente, é malware escrito em Visual Basic afetando os usuários. Outros tipos de formato de arquivo, formato Java, como vocês podem ver na curva do Java ali, cresceu bastante recentemente. Né? E, por fim, o tipo JavaScript, que também é um dos que mais cresceu nos últimos anos. Porque, assim como as aplicações vão migrando para a web, os ataques vão acompanhando a tendência e vão migrando também. Então, esse é um cenário muito dinâmico que acontece ao longo dos anos, e a gente tem que estar sempre monitorando para tentar correr atrás desses caras e ver qual que é a última tendência, para tentar informar as pessoas de qual é o último mecanismo, o último vetor de infecção utilizado. Então, aqui, para quem nunca viu, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos de código. Esse é um malware VB, um script VB. Então, ele é escrito completamente em alto nível. Então, é muito fácil para o atacante desenvolver vários desses.
Então, como vocês podem ver no primeiro código, ele faz um SQL ali em alto nível, numa database do próprio sistema, e descobre qual que é a placa de rede ativa no sistema. E o objeto que retorna tem todas as informações de IP, os sockets, tudo mais que ele precisa para fazer a conexão. A única desvantagem de escrever malware nessa linguagem é que é difícil proteger esse arquivo, porque, dado que ele é um script, ele é um arquivo texto, qualquer um poderia escanear. O que os atacantes fazem para se proteger? Ofuscam esse código. Então, em vez de exibir a string original, eles vão exibir alguma coisa parecida com a segunda lista ali, o segundo código que eu mostrei, que é uma string encriptada com shor, né, codificada com shor, usando uma chave, que isso vai ser resolvido em tempo de execução e vai realizar a mesma ação que anteriormente. A única diferença é que fica mais difícil para a gente, que é ser humano, ou mesmo para uma expressão regular, alguma coisa automatizada, inspecionar esse código, porque agora ele está ofuscado. Mas o malware VB tem as mesmas capacidades de qualquer outro malware. E para o usuário fica ainda mais difícil detectar, porque como ele não parece um binário tradicional, ele vai aparecer um texto, muitos usuários acabam se enganando, falando, não, isso não faz nada com o meu computador, é só um texto, e na verdade, quando você clica, ele é executado normalmente. Certo? Também as ameaças Java, que são muito parecidas, elas são escritas em alto nível também. Assim como se escreve, por exemplo, malware de Android em Java, você pode escrever malware de desktop em Java. De novo, a técnica utilizada é a ofuscação, para esconder o nome de arquivo, né? Como se precisasse, né? É Java, já está ofuscado, mas vocês podem ver ali, né? Ele dá um new file ali, com um nome de arquivo meio estranho, que você não consegue identificar. As capacidades são basicamente as mesmas, né? Então, no segundo código, vocês podem ver, por exemplo, que esse string ofuscado, esse objeto, é, na verdade, um nome de um arquivo. Então, ele verifica, esse arquivo existe? No caso, esse arquivo era o nome de um antivírus. Então, se esse antivírus está rodando na máquina, ele evade a execução, porque esse antivírus, em particular, detectava esse malware. Para qualquer outro antivírus, ele continuava rodando. Então, são as estratégias tradicionais de malware, de evasão, de infecção, que são utilizadas agora em Java. E, de novo, fazendo um paralelo com a questão do mobile, em Android é muito comum você ver o uso de bibliotecas nativas, né? Então, você tem um código de alto nível lá que se comunica com a biblioteca nativa em baixo nível, né? E isso você vê também aqui no ambiente desktop. Então, na segunda lista, a gente tem ali um código em alto nível em Java que chama o processo host de DLL para injetar uma DLL no processo. Então, há também essa comunicação entre o malware escrito em alto nível e escrito em baixo nível, assim como qualquer outro tipo de binário. E, finalmente, o malware em JavaScript, que basicamente ou ele vai fazer o download de alguma coisa no seu PC sem que você perceba, ou vai te redirecionar para uma página, e basicamente ele faz isso em runtime, construindo uma string, de novo ofuscada. Então a gente vê aqui, tem um operador ternário ali que ele vai decidir se é HTTP, HTTPS, qual é o domínio que ele vai formar, mas no fim das contas ele vai em runtime formar um domínio ali e acessar esse domínio. Então, no fundo, as estratégias acabam sendo mais ou menos essas, independente do formato de arquivo que eles usam para distribuir o arquivo. Certo? E, bom, independente do tipo de arquivo, o que esses arquivos maliciosos fazem, né, de um modo geral? Então, bom, se a gente submeter todos os exemplares para um sistema antivírus e olhar o rótulo que eles atribuem, a gente vê que mais de 50% deles, ou seja, a grande maioria, está em duas classes, que são password stealers e downloaders. Ou seja, password stealers são aquele tipo de malware que vão entrar no seu computador para roubar credenciais. Por exemplo, o malware bancário, né, que vai ficar passivo ali esperando você inserir suas credenciais, seu número de conta para te roubar. O outro tipo é o downloader, que ele é um malware que a única função dele é baixar outro conteúdo da internet. Geralmente, outro malware, né? Então, basicamente, é uma infecção em multiestágios. E, às vezes, essas duas coisas vêm em conjunto. Você é infectado com um downloader, esse downloader baixa um password stealer, e aí, por sua vez, vai realizar o roubo das suas credenciais. Basicamente, é assim que funciona, independente da linguagem que ele é implementado. E, bom, o que acontece? Como eles têm essa característica de roubar muitos dados, se a gente comparar o malware nacional com o malware da literatura, então eu trouxe um exemplo do Bayer, que é um trabalho bem famoso. Se vocês quiserem, vocês podem consultar o paper depois, eu vou deixar os links. A gente vê que eles são muito mais passivos, porque, no fundo, eles não estão tentando exploitar seu sistema, mas o que eles estão tentando fazer é convencer você a fornecer suas credenciais. Então, eles ficam passivamente esperando, né? Eles colocam alguns triggers, alguns gatilhos no sistema, para esperar pelo seu dado, e ficam esperando. Então, eles são muito menos ativos do que o malware internacional, de um modo geral. Por outro lado, como eles têm que baixar conteúdo da internet e exfiltrar as informações que eles roubaram, eles fazem um uso intenso de rede. Então, se a gente comparar o malware brasileiro,
a gente vê que a maioria deles faz uso de rede, um uso massivo de recursos de rede, né? Então, acho que talvez, se a gente for tentar mitigar o problema do malware, combater o problema do malware, seja justamente na parte de rede. E nada mais interessante do que estar aqui no GTR e no GTS para falar de mitigações a nível de rede, certo? Bom, mas, tá, eles são passivos e roubam informação. E como é que essa informação vai parar na mão do atacante, certo? Em geral, através de um proxy. Às vezes, do sistema todo, mas é muito raro, porque aí o fluxo de dados seria muito intenso. Mas, geralmente, eles setam um proxy para um dado aplicação, para um dado browser, para uma dada aba do browser, depende de como funciona. E uma vez que você tem seu tráfego redirecionado para o atacante, no command and control dele, o atacante pode realizar man in the middle, injetar pacote, redirecionar você, colocar um download ali que você não queria, fazer tracking, fazer o que o atacante quiser. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de como é que eles setam proxy. Então, uma estratégia bem comum, que é mostrado no primeiro código, é o uso de um arquivo de autoconfiguração de proxy. Então, tem um arquivo XML ali, que ele contém as informações de proxy, você coloca isso no seu browser, né, no caso o malware coloca, e a partir de então, o tráfego do browser é redirecionado através daquele proxy que foi setado no sistema. Simples assim. Além disso, há alguns casos interessantes, como na segunda listagem, que a gente pode ver, que parte do endereço do proxy é o IP da máquina infectada. E isso é muito interessante, porque o atacante, sabendo qual é a máquina infectada, ele pode tanto promover uma campanha direcionada para um dado vítima, como também ele pode fazer contabilidade de quantas infecções ele tem. E isso é muito importante para o atacante, porque muitos atacantes revendem as suas botnets, as suas máquinas infectadas. Então, se ele souber quem são as vítimas, ele consegue agregar valor na infecção. Então, se ele souber que ele tem, por exemplo, uma centena de máquinas governamentais infectadas, isso tem um valor maior no mercado do que uma série de máquinas qualquer. Então, muitas vezes, eles têm informações de quem é a vítima do ataque deles. Então, bom, já que eles se baseiam em rede, vamos dar uma olhada na cara desse tráfego de rede, de tudo isso que é feito pelos atacantes, né? O que eles trafegam, né? O que eles roubam do seu computador. Primeira coisa que a gente nota é que o uso de protocolos de rede vem crescendo ao longo dos anos. Assim. Basicamente, todos os protocolos, em todos os anos, eles vão crescendo. A gente já tinha notado isso na primeira versão do estudo, lá em 2015. A gente corrobora esses dados agora, a gente vê que está crescendo. Os dados parciais desse último ano que eu já olhei também mostram um crescimento. Então, o uso de rede tem ficado cada vez mais intenso, né? Assim como ficam para as aplicações legítimas, fica para o malware também, porque o mundo vai ficando cada vez mais conectado e dependente das redes. Mas o de mais interessante a se notar é o uso do SSL, que vem crescendo bastante. Ele era ali, 5% em 2012, e hoje ele é mais de 26%. Então, é um crescimento significativo, assim, a mudança de paradigma mesmo, em como os malwares são construídos. E para o atacante é muito interessante você usar conexões criptografadas, porque fica muito mais difícil desse dado ser subvertido, ou mesmo ser inspecionado, né? Porque, no caso, exigiria que você, de alguma forma, fizesse um man in the middle, alguma coisa ali, para abrir esse tráfego e tentar aplicar uma regex no tráfego, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que tem ocorrido mesmo uma mudança de paradigma nesse sentido, e a gente tem que pensar em alternativas, né? De como é que a gente vai lidar com esse cenário, uma vez que eu acho que no futuro, malware criptografado vai ser o padrão, e a inspeção do tráfego de rede, Deep Packet Inspection, no sentido convencional, não vai fazer sentido. A gente vai ter que desenvolver alguma coisa um pouco mais inteligente para lidar com eles. Mas, bem, o que eles exfiltram, na verdade, né? Então, eles exfiltram todo tipo de informação sobre o seu sistema, né? Então, como eu falei, eles são password stealers, geralmente, eles estão roubando alguma informação, e o que eles fazem é, uma vez que eles infectaram a sua máquina, eles fazem um post, um get no servidor do atacante para falar, olha, essa máquina aqui foi infectada com sucesso. Então, aqui tem um exemplo de uma requisição GET que eu peguei de um dos tráfegos, né? E a gente consegue ver uma série de campos, né? Como o sistema operacional da vítima, o browser que ela está usando. E o argumento vocês não conseguem ver porque está codificado em base 64, mas é trivial de reverter, né? Base 64-D lá no terminal. E a gente consegue ver quais são os parâmetros, os argumentos que ele está passando para cada parâmetro. E a gente consegue ver, por exemplo, que ele passa qual é o antivírus instalado na máquina. Então, uma vez infectado, o atacante sabe qual é o antivírus daquela máquina, e ele pode, por exemplo, fornecer um payload para essa máquina, no caso de um downloader, compatível com aquele antivírus, ou seja, que aquele antivírus daquela máquina não detecte. E aí, se ele tiver uma infecção com outro antivírus, ele vai fornecer um payload diferente, que é para aquele outro antivírus não detectar aquele exemplar. Então, eles conseguem fazer, basicamente, infecções sob demanda com esse tipo de informação.
E para provar para vocês que eu não estou exagerando, vocês podem ver na lista de baixo, que eu dei uma polida nela assim, para tirar o excesso de alguns dados e tal, anonimizei um pouco, mas eles filtram até mesmo informação de geolocalização da máquina infectada. Então vocês conseguem ver ali qual é a cidade, né, que aquele IP pertence, provavelmente usando algum tipo de GeoIP, alguma coisa do tipo, qual é o Autonomous System, então ele dizia o Autonomous System da universidade que eu estava rodando os experimentos, e o último dado ali é latitude e longitude do endereço de IP que foi infectado. Então eles conseguem fazer campanhas razoavelmente bem direcionadas, utilizando esse tipo de informação. E bom, de onde é que vêm esses ataques, né? Esses ataques, basicamente, eles vêm do mundo todo, né? Como vocês podem ver no gráfico. É claro que esse dado ele tem um certo viés, né? Porque existe o uso de proxy, de VPN, Store, o que mais os atacantes estiverem utilizando. Mas, de um modo geral, a gente vê que os ataques são espalhados, né? Há uma certa quantidade ali nos Estados Unidos, porque muitos serviços de rede estão localizados lá. E, obviamente, aqui no Brasil, porque como a gente está falando de malware nacional, seria natural ter command and controls aqui, né? E armazenamento de payloads aqui. Mas mais interessante do que saber de onde esses ataques estão vindo é ver, né, quem está provendo esses ataques, né? De quais hosts, de quais serviços, né? Então eu enumerei quais são os hosts que mais distribuíram payloads maliciosos, né, nesse período todo. Não sei se eu falei, mas a gente tem mais de 40 mil exemplares únicos nesse período, mais de 70 mil exemplares no total, né, então acho que é um número considerável para tirar algumas conclusões, né. Então, o primeiro host mais comum de ser contactado é o Google, o que a princípio parece surpreendente, mas faz bastante sentido, porque uma vez que o malware nacional ele depende de rede, ele tenta evitar de executar em um ambiente que não tenha rede. Então, se você não tiver acesso à rede, ele vai terminar a execução. E um modo simples de testar a conectividade é fazer um ping no Google, porque o Google é um serviço que está sempre disponível, né? Geralmente não é bloqueado em quase nenhuma rede, né? Então, basicamente, eles fazem um ping no Google, né, para ver se está tudo bem na rede, se eles podem começar o ataque deles. Então, o Google acaba aparecendo nos trending aqui dos mais acessados. E o segundo mais acessado acaba sendo o DNS do Google, porque como eles têm que resolver esses command and control, né, eles estão registrando domínios, né, a todo tempo, com DGA, com, enfim, estratégias de botnet de modo geral, eles estão utilizando o Google para resolver. O que, de um certo modo, é bom, porque se eles estivessem utilizando servidores próprios, ou implementações próprias, ou mesmo endereços hard-coded, seria muito mais difícil para a gente, porque uma vez utilizando o Google, a gente pode tentar cooperar com o Google para o Google e outros servidores de DNS, né? Há uma série de pessoas aqui que mantêm servidores de DNS, para tentar remover esse tipo de ameaça, né? Então, quando a gente detecta que um dado domínio é malicioso, está distribuindo malware, a gente pode tentar fazer uma campanha para derrubar esse servidor. Eu, em particular, sou um grande defensor de estratégias baseadas em rede. Tanto porque a estatística mostra isso, como vocês podem ver aqui, o malware nacional é muito focado em rede, então seria o ponto natural a se atacar, quanto pelo custo-benefício, pela efetividade, porque você, parando a resolução do nome de domínio, por exemplo, de um domínio malicioso, você tira a conexão de todas as máquinas infectadas, enquanto se a gente continuar insistindo em fazer detecção apenas no endpoint, a gente continua dependendo das vacinas e das assinaturas de cada antivírus, de cada usuário manter-se atualizado, fica muito mais difícil de detectar esse tipo de coisa, certo? Bom, além disso, o que mais que a gente vê? A gente vê também a predominância aqui de servidores de CDN e servidores de cloud. Então, a gente vê ali a Akamai aparecendo ali no trending, a gente tem a Amazon, a AWS, sendo utilizada para distribuir malware, e como a gente está falando de malware nacional, a gente tem também ali, ó, CloudWall, Local Web, todos os nossos grandes serviços nacionais também sendo utilizados pelos atacantes, né? Não estou aqui para culpar ninguém, só estou para dizer que a fama tem seu preço, né? Se você tem um serviço popular, um serviço estável, ele vai ser utilizado por pessoas com intenções legítimas e também por atacantes, né? E como é que isso funciona? Em geral, isso funciona através de uma multiplicação, né, de um escalamento, de uma escalada dos ataques por parte do atacante. Então, provavelmente ele vai roubar um primeiro cartão de crédito, vai utilizar esse cartão de crédito para setar lá um VPS lá numa cloud, para começar a distribuir malware, que vai infectar mais uma série de pessoas, que vai gerar novos cartões, alguns dos quais vão gerar novos servidores de cloud, e assim por diante, né? E é uma coisa interessante para se discutir nesse momento,
é sobre a importância dos provedores de cloud, CDNs, enfim, de modo geral, na mitigação de malware, né? Porque eu tenho certeza que ninguém que roda, né, que está por trás de um servidor desses, quer colaborar, ainda que indiretamente, com a disseminação de malware. Então, seria interessante se os provedores tivessem estratégias para derrubar esse tipo de conteúdo. Por outro lado, como usuário, eu ficaria muito preocupado de ter um provedor inspecionando os meus dados, por motivos legítimos de privacidade. Então, eu acho que aqui no GTS é um fórum interessante para a gente discutir tanto as questões técnicas, quanto as questões regulatórias que envolvem esse tipo de coisa. Como é que a gente faz com agente malicioso no ambiente de cloud? Tanto do ponto de vista técnico, para a gente identificar que aquela ação é maliciosa, eventualmente que ela não está fazendo mal para a própria cloud, quanto para a gente saber que a gente não vai estar fazendo nenhum tipo de censura ou nenhum tipo de arbitrariedade na hora de derrubar esse conteúdo. Então, acho que a gente precisa discutir esse tipo de coisa se a gente quer mitigar a infecção por malware de uma forma mais eficiente. Bom, indo para as limitações e conclusões, fechamento dessa apresentação, eu acho que esse trabalho, claramente, ele tem algumas limitações, né, porque a gente só falou de ambiente desktop, eu não falei de mobile, né, que hoje todo mundo tem mais de um smartphone conectado por aí. Eu já também não falei de kernel, eu falei só de userland, falei do que é mais predominante, mais clássico em termos de malware, mas eu acho que eu consegui dar um panorama, né, afinal de contas a gente tem 7 para 8 anos de exemplares de malware, do que acontece de um modo geral na nossa internet. E o plano é continuar expandindo as amostras, né? Então, eu estou desde 2012 fazendo esse trabalho, 2015 saiu o primeiro paper, estou aqui no GTS de novo, se tudo der certo, teremos mais um paper em breve. E sempre expandindo as amostras, os tipos de análise, e o que eu estou disposto é fazer novas colaborações. Então, quem quiser utilizar os nossos dados, ou quem tiver coletores e quiser fornecer dados para a gente aumentar esse estudo, né, eu acho que esse é o objetivo, porque eu sou um grande defensor desse tipo de estudo. Se a gente não olhar para o que está acontecendo na nossa internet com as nossas características, ninguém vai fazer isso pela gente. Certo? Bom, e as conclusões, de um modo geral, era reforçar esses pontos, né? Que o malware chega por phishing, e não apenas por phishing de e-mail, mas por phishing de redes sociais e aplicações phishing, e que isso é muito difícil de detectar, por causa do contexto. Né? E eles são variados em tipos de arquivo, eles continuam evoluindo. Se a gente não fizer o tracking da evolução, a gente nunca vai entender qual que é o próximo formato de arquivo a ser utilizado. Né? Esses exemplares são extremamente baseados em rede, a gente tem que lembrar disso, atacar o ponto da detecção via rede, né? E que, eventualmente, os servidores de cloud vão ser utilizados pelos atacantes também, e a gente tem que fazer alguma coisa para não deixar esse tipo de coisa escalar. Como eu tenho algum tempo, e eu estou falando aqui que a gente tem que fazer alguma coisa, para não ficar só, né, no mundo ideal aqui, falando a gente tem que fazer alguma coisa, eu queria propor alguma coisa para a gente fazer. Então, eu queria apresentar para vocês o Corvus, que é o nosso sistema. Então, vocês podem acessar nesse endereço, ele está no ar, que é a nossa plataforma que a gente desenvolveu lá na Federal do Paraná para análise de malware. Então, todos esses dados que eu apresentei aqui, eles estão disponíveis no Corvus e vocês conseguem submeter os samples de vocês lá. Né? Então, eu queria mostrar o Corvus aqui, rapidinho. Então, esse é o Corvus, está rodando no browser. Então, você pode submeter seu arquivo, igual você faz em sistemas populares, VirusTotal, etc. A gente aceita Windows, Linux, em breve Android e PDF também. Uma vez que você submeteu, você vai ter diversos relatórios de análise, cada relatório para um exemplar de malware ou arquivo suspeito que você submeteu. O relatório vai conter diversos dados sobre esse malware, incluindo, por exemplo, o traço de execução. Então, vocês podem ver aqui esse traço, tudo que foi feito no sistema de arquivos, os processos criados, o sistema de registro. É daqui que a gente tira as informações para fazer esse panorama. A gente tem nossos sistemas de machine learning para dizer se esse exemplar que você submeteu é malicioso ou não, qual a confiança que a gente tem dele ser malicioso ou não. A gente tem representações visuais para esse tipo de coisa, então a gente consegue ver qual é a cara desse malware, com quem que ele interage. E uma vez que você fez uma coleção, como por exemplo, de todos os samples coletados no Brasil, a gente consegue correlacionar e ver qual que exemplar é parecido com quem faz parte da mesma família, quem é parte da mesma campanha. Então, eu queria convidar todo mundo para conhecer o Corvus, participar, dar sugestões, quiser integrar alguma ferramenta. E eu acho que a gente, como comunidade, devia trabalhar mais nesse sentido. E eu não sei quem é que pode tocar essa iniciativa, se é o CERT, se é o NICBR. Quem tiver interesse de levar isso para frente, a gente instalar isso em vários lugares, fazer uma coleta nacional mesmo. E, bom, submetam lá. É beta, vai crashar.
A gente não tem escala, a gente tem poucas VMs rodando, então vai demorar um pouco. Mas estou aí para Bug Report. Se alguém tiver dúvidas, sugestões, pode me mandar e-mail, siga no Twitter. Isso aí. Obrigado, pessoal. Muito bem. Comentários, perguntas, os dois microfones aqui. Nome, instituição.